Bom dia, pessoal. Bom dia. Vamos começar então um diálogo, né? Cada um tenta expor os pontos positivos, negativos, o que tem acontecido no estágio até agora, né? Vamos começar pelo Paulo. Como é que está sendo o seu estágio? Tá ótimo. Bom dia, pessoal. Pessoal, é o seguinte, o meu estágio foi sobre o primeiro módulo Jingle, né? 3 aulas. Foi muito bom, não tive problema algum. A turma da manhã, o 8º A e o 9º C. A turma da manhã foi bem mais, assim, eu esperei mais e eles fizeram mais. O 9º C à tarde, um pouco mais difícil, mas nada que venha assim, ser diferente. Agora, nesse módulo 2, que é paródia, eles já ficaram mais assim, antenados, porque é algo que eles vão trabalhar uma música. E essa semana nós tivemos assim, uma festividade bem maciça mesmo de todo mundo. Então, eu ia falar, está muito criativa. Muito criativa. A gente tava e é até difícil, porque eles puxam às vezes muito para o lado da sexualidade, uma mas aí eu chego bem assim. E é difícil você usar uma paródia. Porque a paródia tem que ser, às vezes tem que ter um pouco de engraçado. Tem aquela. Mas aí como é que você lida com o engraçado para ficar uma coisa tão sensual? Tão erótica, né? Não trabalhar paródia, uma dica é você estipular temas que sejam próximos da realidade dele. Foi isso que eu fiz. No trabalho, nesse terceiro módulo, por exemplo, eu trabalhar a criação no meu estágio. Só que eu não vou trabalhar paródia, vou trabalhar regras, vou criar alguma coisa. Aí eu estipulei, pegar uma menina e perguntar para o professor, a gente pode falar o que quiser. Mas... Aí eu entendi o que quiser. Eu entendi, mas a gente tem que entrar e Aí eu já falei para ela, olha, a gente vai tentar falar um pouquinho da realidade da escola de vocês. O que vocês acham que precisa melhorar? O que vocês queriam que fosse diferente? Né? O que vocês acham da turma de vocês? Aí você vai soltando temas para eles filtrarem, porque se deixar muito solto também, depois não dá conta. Ana Grace, vai para esse ponto aí. Por exemplo, eles começaram a fazer algo lá assim que eu assim, não, vou parar aqui. Aí eu falei, gente, vamos falar sobre a escola, sobre o professor. Lá no nosso recital didático, eles falam sobre Bellini, falam sobre as professoras, foi sobre o diretor, a Janil, que é a coordenadora da tarde, e um outro professor, Juraci, que é de geografia. Eles falaram que foi a coisa mais linda, né? E outra coisa, que eu falei para eles, olha, eu vou dar troféus para vocês. É troféus mesmo, né? Aí me deu um preto na cabeça e disse, gente, como é que é? Troféus, né? Fala. Troféus. Aí tá bom, eu disse, não, meu filho, ninguém sabe disso tudo, não. É troféus. Aí, né, o plural. Aí eu falei com eles assim, então, no final do dia, no dia que a professora vier aqui, a professora Fabiane vai vir, ela vai fazer a entrega, eu consegui, não troféus, uma lembrancinha para cada. Né? Os 60 meninos lá, nós temos. Eu vou levar uma lembrancinha para casa, estou confeccionando já. Então a Fabiana vai estar aqui, espero no dia 29, ela vai estar aqui, né? Então ela vai fazer a entrega, vai a diretoria lá. Então, eu acho que esse negócio de medalhas, bom, isso motiva bastante, porque a gente está acostumado a isso. A gente está acostumado ao sistema de notas, a gente faz porque precisa de uma nota, ou que faz porque quer um brinde. A gente sempre, quando vai comprar o chocolate, está esperando que venha um brinde. Ou o bonequinho do McDonald's. A gente tem uma cultura de ganhar em trocas, né? E aquilo às vezes não tem como. E aquilo não é um esforço pelo esforço, para eu aprender pela gratificação. Às vezes aí tem pontos positivos e negativos para. Tem, principalmente em sala de aula, você pode aproveitar bastante isso. É claro que nem sempre vai ser sempre todo mundo. Aí você usa já o sistema de avaliação da escola. Mas eu consegui com meus colegas, assim, né? Em Goiânia, colega minha. Então, assim, eu já queria. O que você espera agora daqui pela frente? O seu resultado final? Não, agora o rearranjo. O rearranjo vai ser mais, eu acredito que vai ser mais fácil ainda. Porque o menino já falou assim, professor, tem uma música sertaneja, vamos colocar no Chico Pagode. Então, quer dizer, é mais fácil trabalhar, porque já está pronto. De
Isso. Aí eles vão pegar para mudar o contexto da música. Não é aquela coisa mais assim, provavelmente criativa. É criativo, mas é algo assim, é ritmo. Né? Então eles vão fazer, então eles estão super animados para esse terceiro módulo. A escola tem estrutura, a recepção dos alunos. Tem demais, está muito bom. Assim, eu não tenho tido problemas não. É só mesmo com a escrita, né? Que a gente está correndo atrás, né? Tem relatório, tem fazer. Assim, Bom, a primeira parte do primeiro módulo, nós trabalhamos ritmo, percussão e canto. E foi interessante porque eles não sabiam perceber o ritmo. E teve depoimentos que eu pedi a avaliação, a autoavaliação. E tem gente que falou assim, que aprendeu a sentir o ritmo, a ver o ritmo, sabe? Porque essa coisa de marcar o tempo forte, todos colocaram esse tipo de avaliação. Aprendi a marcar o tempo forte, entendeu? Então, assim, eu achei que foi produtivo, porque eles que fizeram a avaliação do que aprenderam, né? Agora, nessa fase, sexto ano. Mas a aula melhor é quando eles pegam os instrumentos, com a primeira aula que mais interativa, né? Mas o pessoal lá está invocado com barulho, sabe? Eu ligo a caixa de som, eles pegam a chave. Aí então. Você fala o pessoal da direção? Agora não vou dar aula mais na sala, vou dar aula lá fora. Essa semana, segundo modo, seria jingles, né? Também, igual o Paulo. Aí eles formaram os grupos, cada um foi pro seu canto, mas não tinha como a pessoa cantar, porque quem terminar primeiro vai lá para fora. Aí a pessoa não deixou, porque se eu não tinha falado isso antes, eu não lembrei desse detalhe, né, de colocar lá, eu vou colocar um para ensaiar ali no pátio, outro não. Você não atrapalha eles mesmo. Então, eu não lembrei disso, nem pensei. Foi a ação que eu tive na hora, né? Eu vi que um está ensaiando ali, então eu não pensei que ia sair música já direto. Eu pensei que eles iam demorar, definir e tal. Assim saiu mais letra. E também não ficou muito lá do jingle, não. Vou mais uma paródia. Agora, parece que vai sair 2 jingles lá, que a próxima hora que nós vamos ver direito. É interessante isso aí, então, que aquela ideia de que a gente planeja uma coisa, mas nem sempre de acordo com a realidade, de acordo com a experiência, de acordo com o momento. Igual a música, né? Que estuda. E quando vai no momento, gente, é um trecho. A partir daí, você fazer a nota. Né? Vários truques na manga, assim. Foi o que aconteceu na minha aula ontem. Eu trabalhando com eles o reto e o canto. E assim, é uma coisa que nem todo mundo tem afinação, né? Nem todo mundo gosta de cantar, o pessoal é tímido para cantar. E tem vergonha do colega. Tem vergonha. Aí o que eu fiz? Principalmente adolescente, criança. Falacinha, cantar. Eu levei uns vídeos com uns trechos de beatbox. O pessoal trabalha fazendo sons de outros instrumentos com a voz. Então você achava que eu falei, nossa, mas esse cara tem que fazer isso aí como gênio. Eu falei, não, ele só pegou as partes da música, estudou, definiu a altura, isso não é tão difícil fazer. Aí eu experimentei com ele, não era que estava no planejamento, eles fazerem, usar a percussão corporal. Né? Aí eu peguei o trecho da música que tinha levado no vídeo e improvisei. Falei, gente, vamos tentar fazer? Ele gostaram, a próxima aula que vai criar. Então você percebeu então, que quando você puxa a sua aula com uma atividade mais criativa, mais criação, mais participação, há uma resposta bem mais dinâmica e ativa do que só, por exemplo, uma apreciação. Vamos perceber quais instrumentos. A imagem chama muita atenção. Eles ficaram observando o vídeo. Aí como tinha, era uma só pessoa e vários quadrinhos fazendo. Eles fazem aquele fragmento, né? Aí ele disse, nossa, eu quero que você fazendo. Aí, nossa, você está usando um instrumento. A gente foi conversando a respeito disso. Para mim é mais fácil trabalhar. Bom, então, e agora para frente, vai ser, o terceiro módulo vai ser totalmente diferente. Eu super dizer porque vai ser apreciação de estilos de orquestra de metais, de corda, que eu quero mostrar em vídeo, e aí depois eu quero fazer apreciação do hino nacional e ensinar o canto mesmo.
de verdade, pega todo mundo cantando certinho. Então essa parte aí, eu até acredito que eles vão interagir, porque eles gostam de cantar. Mas eu não vou deixar pegar instrumento não, porque quem vai focar mais na voz, na letra. Então não sei como é que vai ser agora pra frente. Mas por enquanto... E a Mary? Os módulos, né, que eu tenho já trabalhado lá na escola. O módulo 1, eu levei a proposta de ensinar flauta doce. E eu confesso que eu tive um pouco de receio em 3 aulas de dar conta de fazer os meninos tocarem. Eles tocaram 3 músicas, sabe? E assim, eu vi muita alegria, muita participação. É claro que eu não consegui, assim, aquele som perfeito na flauta, mas só de estar tocando uma melodia com sentido musical para eles já foi bastante. E eu acompanhei no teclado, ficou bonitinho, então eles ficaram felizes, né? Agora só uma dúvida, quantos meninos tinha no seu salão? Olha, aí tive um problema. Teve um tantinho de flauta que eu vi. Eu tinha flauta para todos. O problema foi a disciplina mesmo. Numa turma, em uma turma, né, alguns alunos muito indisciplinados. E o professor de arte teve misericórdia de mim, sabe? Então ele falou, vamos fazer o seguinte, eu vou selecionar, tirou os 5 e levou para fazer aula de artes com ele e me deixou com o restante da turma. Eu estou dando aula na sala de vídeo, que é uma sala assim ampla, que os meninos ficam mais à vontade, né? Ar-condicionado, então é bom demais, o trabalho fluiu bem, sabe? Calor, e eles conseguiram, e eu vi assim muita satisfação deles tocando o instrumento, porque eles conhecem a flauta doce como um brinquedo, né? Então eles não imaginavam que podia fazer uma melodia, notas ali, né? Mas eu consegui, eu fiquei bem satisfeita com o resultado, né? E inclusive quando eu cheguei para a primeira aula do módulo 2, aí eles perguntaram, e a flauta? Já sei outro foco. Eu falei, nós vamos voltar a tocar flauta, porque nós vamos ter que apresentar, né, no final. Nós vamos voltar, mas agora a gente vai trabalhar com ritmo. Então, a minha proposta agora para esse segundo módulo é bandinha rítmica, né? E aí, eu pensei assim, de uma maneira facilitada para eles, para entender o ritmo. Então, eu associei algumas palavras fiz um gráfico, não fiz figuras musicais, mas eu fiz um gráfico determinando para cada figura, né? Então, por exemplo, para ser mínima, pão, quer dizer, uma sílaba só. Para colcheia, 2 colcheias ligadas, né? Casa, até eles conscientizar que aqui, tem que ser 2 ali, uma, né? E aí, eu utilizei isso. Só relatando porque eu fiz esse trabalho com palavras. É interessante, eles pegam, mas mais interessante é você ir além, que é colocar eles para perceberem isso na música, porque se você fazer só o trabalho com palavras, às vezes fica uma coisa meio solta. Não, agora quando você joga isso no funk lá e não, mas eu vou fazer. Quando você joga isso para a música, aí já fica melhor. Eduardo, mas eu... Não, mas essa proposta foi só para a primeira aula, para eles inteirarem ali com o ritmo. Eu acho que você pode ir com isso há muito tempo, tem muita coisa para trabalhar. Mas pensa na música. Mas pensei, inclusive eu preparei 3 peças para eles fazerem, incluindo, só que não com esses ritmos que você está falando aí. Eu vou trabalhar até semicolcheia, né, 4 semicolcheias, e eu levei os instrumentos da bandinha, e a dificuldade que eles tiveram, porque primeiro trabalhando com palmas, depois com o instrumento. Então, a manipulação do instrumento, eles tiveram, né, um pouco de dificuldade, mas é natural também, primeira aula, né? Mas gostaram muito também, e a primeira aula também eu não pude dar lá
não pode ser feita lá no espaço que eu estava E utilizando. outra coisa também, quando trabalho flauta doce em sala é muito difícil, porque é muito som. Agora, se a escola tiver um espaço, um pátio maior, depois sempre dá uma aula debaixo da árvore, eu acho que talvez funcione melhor, assim, porque o som espalha. Mas o vento também, às vezes, tira um pouco aquela coluna de ar, entendeu? Isso mais fechado, porque a roda é tão sensível. Mas eu acho que entendi. em sala é muito som, tem que tocando flauta Na minha próxima aula eu vou colocar lá fora, que eu vou entregar os instrumentos para eles adaptarem no jingle da paródia que eles fizeram. Aí eu vou tirar da sala. A escola lá é pequena. O pátio, a sala, assim, o pátio já é logo assim. Então é capaz que eu não vou poder fazer isso, verdade. Tem que adequar. Mas eu estou tentando fazer todo mundo tocar assim, de uma maneira que seja, né? Eu gosto muito dessa questão da prática musical. Não sei se por eu ter de trabalhar muito com música instrumental, esse tipo de coisa assim, eu gosto muito de trabalhar com isso. Porque permite muita improvisação, às vezes dá para seguir muito bem, você pode improvisar alguma coisa. E eu já trabalhei em outro estágio, a parte da prática da flauta doce, eu acho muito interessante. E no meu módulo 1, eu trabalhei a parte ritmo através de jogos musicais, né? Que eu utilizei o jogo dos copos. Na primeira aula... todo mundo participou? Foi legal. Na primeira aula eu tive um pouco de problemas, assim. Disciplina. Todo mundo queria experimentar as coisas. Até que na última aula chegou, o pessoal achou tão legal que eles nem querem parar mais. Esse foi um problema da mudança para o módulo 2. Eles querem continuar, né? Mas deu um foco e eles já estavam saindo. No passado eu trabalhei esse negócio do copo e eu fiquei muito surpreso, porque teve um grupo lá que criou um tão difícil, tão legal. Eles criaram. Que eu falei, nossa, eu preciso estudar. E eles criou e ensinou pro grupo e foi. Você vê, eles criam mesmo. Você dá, vamos dizer assim, a direção, aí eles... Agora, eu estava conversando até com o Vinícius. Às vezes é necessidade também de você filtrar um pouquinho, porque tem aluno que a disciplina ali é a necessidade de estar chamando atenção, sabe? De querer. Tem um que faz e ele leva, é incrível, parece que todo. Tem um líder lá. E você não vai controlar. E eu pego aquele líder, já fiquei amiguinho do líder e ele tá assim, o problema é que a gente não conseguiu chegar ao ápice total, aí a gente teve que mudar de modo. E eles queriam continuar. Aí agora as aulas acho que não estão mais criadas, porque é uma outra questão de trabalhar a parte de percussão corporal. Aí eu acho que o problema é esse, poder dar sequência. Percussão corporal, você vem para bem, eu ensinei alguns ritmos na primeira aula, foi um funk, normal e um samba, fazendo alguns pedaços de ritmos. Aí a gente vai estudar a sequência e depois improvisar, tipo assim, algum ritmo, criar mesmo ritmo, para trabalhar com algumas cantadas, vincular as duas coisas. Mas essa primeira aula eu fiz isso, trabalhei um ritmo de canto e um samba. Lembra de uma coisa aqui? Te cortando aqui um pouquinho. O Paulo falou do negócio da dança, tem um grupo lá que fez vender a imagem de Deus. Eu quero Deus, eu quero estudar. Aí elas pegaram e fizeram a coreografia dançando. Mas, sabe, mas querendo Deus, é outras coisas que eles ficavam com outras ideias. Achei uma barata a dancinha delas. Mas eles falaram sobre Deus. Só vender a imagem de Deus. Outra coisa, assim, rapidinho. Eu achei interessante sobre nossas oficinas, que eu filmei, né, essa oficina, o Wesley fez uma interação muito boa com o pessoal, e ele é muito bom nesse negócio de dançar. Assim, a palavra e o ritmo, assim, eu vi assim, ele tem um foco tão diferente, ele prende o pessoal assim, ele foi rapidinho na oficina lá, eu gostei do seu estilo. Eu sou tímido, né? Mas ele foi bem. Eu pensei assim, esse é o Wesley que eu conheço, só porque eu tô acostumei tanto a ficar com meninos assim, porque são lá na banda da escola, que eu acho que parece que ele muda, ele vira outra pessoa. Agora quando a gente tá assim, já é um
Então, o módulo 1 foi bem introdutório mesmo, a respeito do câncer, falei sobre a inclinação, falei um pouco sobre as vozes e a função no conjunto. E me surpreendi porque a maioria dos alunos já conhecia o tipo de voz de outra matéria, que era ciência. Aí fala, não, a gente viu isso aí, que soprano agora vai dar aguda de tal, tantos decibéis. Aluno decibéis, né? E eles falaram pra mim. Então foi bem interessante isso. Agora no módulo 2 eu introduzi já a voz falada, o tipo de voz falada, que é o próprio do rap, e o beatbox, que é a voz percussiva. Eu precisava fazer também. Tive uma participação melhor ontem, eles participaram bem mais, acharam bem interessante a questão dos vídeos. Tive problema também com uma aluna que ontem ela a pessoa tinha ela querendo falar coisas desconexas assim, para trabalhar e chamar a atenção mesmo. Na próxima aula não sei como vai ficar essa situação, mas com outros alunos está indo bem. Então, está sendo bem proveitoso. Então é isso aí, pessoal. A gente continua conversando, dialogando, trocando experiência. Acredito que isso ajuda na construção, né? Um ajuda o outro, você fortalece bastante nossa existência. Obrigado.